Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, pessoal, então nós vamos a mais uma aulinha de português, tá bom? Página 80, para praticar. Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos finalizar este módulo e já iniciar o próximo módulo, que é o módulo 26, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar. Número 1. Nessa tirinha, alguns artistas se apresentam à diretora, mostrando o figurino de seu personagem. Então, vamos às tirinhas. Vocês capricharam no visual da vovó e da Chapeuzinho, figurinos aprovados. Pinguim também ficou ótimo de caçador, visual aprovado. Piolho, cadê sua roupa de lobo? Resolvi inovar e ser um lobo mau. Jed, que tal? Quer parar de me irritar? Então vamos lá. Qual personagem não está adequadamente representado de acordo com as expectativas da diretora? Bom, pessoal, aqui até, né, eu acredito que vocês já estejam até acostumados, né? Então, como são atividades que vocês precisam fazer, então sempre vocês vão dar uma pausa, fazer a atividade e depois em corrigir comigo, para poder dar tempo, né? Então, assim dá certinho para a gente poder ir dando continuidade no capítulo. Então, aqui, pessoal, eu sei que esse número 1 aqui é bem tranquila, bem fácil, né? Mas vocês vão dando uma pausa para poder fazer as outras, né? Até a gente finalizar o capítulo e depois continuar, tá bom? Depois, no início do novo capítulo, vai, como sempre, tem uma produção textual, né? No gênero textual e tudo mais, e um pouco de interpretação, que depois vocês vão fazer também, e depois nós corrigimos, ok? Então, aqui a resposta correta é o lobo. O lobo ele está totalmente fora, né, do que foi programado, do que deve ser apresentado como figurino. 2. Ainda observando a tirinha anterior, faça uma nova leitura e marque a alternativa correta em relação à quantidade de frases nominais que ela apresenta. Então, quantas frases nominais nós temos aqui? Nós temos 4 frases nominais, tá bom, pessoal? Então, é isso que vocês teriam que falar. Então, são todas as frases que não apresentam o verbo, e sim, né, outras características, outras informações na frase, tá bom? 3. Calvin está super animado com seu papel na peça que fará na escola. Calvin ou Kelvin? Ainda tenho dúvida se é Kelvin, né? Acredito que seja Kelvin, né? Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Kelvin. É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço cebola. Então, vamos dizer assim, essa representação que foi feita aqui, ela tem toda uma sátira, né, um humor por trás, né. O papel de Kelvin não é o principal, mesmo ele dizendo que levará todos às lágrimas. O que, perdão, pessoal, o que mostra que Kelvin não será o protagonista da peça? Então, a resposta correta é a letra C. Seu personagem apresenta apenas uma fala. Então, no caso aqui, vocês podem perceber que não é o papel principal, né? Lógico, senão seria o protagonista, com muitas falas, muito importante na peça, né? 4. Muitas informações foram passadas sobre as peças teatrais. De acordo com essas informações, marque a alternativa que equivale à característica correta sobre o trecho da peça teatral a seguir. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, né? A parte apresentada entre parênteses equivale ao que seria apresentado pelo narrador de um texto narrativo. Então, aqui, ó, ato único, Pluft, mamãe. Mãe, o que é Pluft? Pluft, sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Mãe, claro, Pluft, claro que gente existe. Pluft, mamãe, eu tenho tanto medo de gente, e larga a boneca. Então, nós temos aqui em parênteses partes que o narrador vai falar, né? Que são continuações, para a gente poder entender, imaginar a cena e tudo mais, dar um contexto, né? Para concluir, o que nós estudamos então? O gênero textual roteiro de peça teatral, né? Onde nós temos várias características aí que se diferenciam de outros textos por conta, né, de narrar uma peça teatral, de ter as características da peça, as informações da peça, os atos, como que vai acontecer tudo, né? Então é realmente um roteiro que os atores devem seguir. As diferenças entre frase e oração,
né, que nós vimos também, que toda oração tem verbo, né, a frase pode ser nominal ou verbal, né, a oração ela já tem consequentemente um verbo, né, e as características de um roteiro de peça teatral, como ele deve ser. Então vamos agora, pessoal, ao novo módulo, que é o 27. Inclusive, eu acho que no começo eu falei que é do 26, né, pessoal? Olha, então 26 nós concluímos e o 27 nós estamos começando, tá bom? O show deve continuar. Então, temos aqui uma representação, né, teatral. Que história você acha que está sendo representada no palco, pessoal? O que parece ali? Parece ser a história do Chapeuzinho Vermelho? Que personagem você acrescentaria a essa história? Quem que está faltando aqui? Está faltando a vovozinha? O que vocês acham? Né, porque nós temos ali um menino que representa um lobo e a Chapeuzinho, né, que é uma menina. Que rúbricas você acha que poderia descrever essa cena? Né? Então, pessoal, seria o que vocês acreditam que descreveria essa cena. Provavelmente vocês vão representar da forma com que estão vendo, né? Ou seja, a Chapeuzinho Vermelho ela está andando pela floresta, né? E temos um lobo ali escondido, né? Temos ali o lobo com vontade de comer, ele está com fome, né? E a Chapeuzinho está passando, então é algo perigoso. Né? Então tem todo um roteiro referente ao que está acontecendo, né? A forma com que ela está entrando, a forma com que o lobo está localizado no cenário, tudo faz parte de um roteiro de teatro. Para começar, no módulo anterior, estudamos o gênero textual roteiro de peça teatral e conhecemos a primeira parte da peça, A Bruxinha que Era Boa. Neste módulo, vamos continuar a leitura desse texto, mas antes você vai escrever o que acha que vai acontecer com a bruxinha Ângela. Se quiser, volte ao texto, converse com os colegas e, em seguida, escreva qual será, em sua opinião, o futuro da nossa protagonista, que é a personagem principal. O que será que vai acontecer com ela? Então, aqui, pessoal, depois, né, vocês vão, na verdade, dar uma continuidade ao texto, né? Aí vocês podem reler o texto, inclusive, né? E analisar o que pode ser colocado aqui, né, de acordo com a criatividade de vocês. Bom? Com o texto finalizado, converse com os colegas sobre os possíveis finais para a bruxinha e vejam qual foi o mais criativo. Então, na verdade, como não dá para a gente conversar assim, vocês vão analisar, né, pensar se esse é um final interessante, qual é o final mais interessante para vocês colocarem, se quiser conversar com os pais, os responsáveis sobre o assunto, né, perguntar o que eles acham, também pode, né. Aí, se caso for necessário, a gente pode até apresentar numa live, né? Só que eu não sei ainda o que vai ser apresentado nas lives, então vamos esperar, né? Para aprender. De olho no texto. Peça teatral, pessoal. Continuamos então. Vamos ler agora mais uma parte da história da bruxinha Ângela e ver como ela sairá no teste para feiticeira de primeira classe. A bruxinha que era boa, parte 2. Bruxo, por que os cabelos desta bruxa são tão esquisitos? Bruxa-chefe. Ela nasceu assim, sua ruindade. Bruxo. Muito estranho isto. É preciso pintá-lo com o suco de asas de urubu cansado. Bruxa-chefe. Tomando nota. Sim, sua ruindade. Bruxo. Tire o ponto. Mesmo cerimonial para tirar o ponto. Isso. Bruxa-chefe. Cavalgada em vassoura. Segundo ponto. Bruxinha Ângela. Que bom, que bom, que bom. Bruxo. Por que ela está tão alegre? Bruxa-chefe, a única coisa que ela gosta de fazer é cavalgar em vassoura. Bruxinha Ângela, montadinha em sua vassoura, passa pela cena dando gritinhos de prazer. Bruxo, levantando-se. Isto são maneiras de uma bruxa se comportar em cima de uma vassoura? Mostra ela como se faz, bruxa instrutora. Bruxa-chefe. Bruxa-chefe faz uma demonstração com gritos feios, né? E nem uma bruxa de verdade. Bruxo, muito bem, muito bem, bruxa instrutora. Você ainda está em forma. Você ainda está em forma, hein, minha velha? O bruxo dá tapinhas nas costas da bruxa-chefe. Bruxo, para a bruxinha Ângela. Vem aqui, bruxinha, deixa eu examinar você de perto, perdão. O bruxo desce do trono e, acompanhado da vice, que lhe segura a cauda, rodeia a bruxinha que continua imóvel. Deve estar com medo, né, coitada?
Bruxo, muito estranho esse caso. Essa bruxinha é esquisitíssima. Faça como eu, anda. O bruxo faz alguns movimentos, a bruxinha Ângela tenta imitá-lo, mas sem nenhum sucesso. Bruxo, horrível. Vamos então às perguntas. Talvez ela possa se salvar pelas perguntas. Quem descobriu o Brasil? Bruxinha Ângela. Foi Pedro Álvares Cabral. Todas. Oh, bruxo muito ofendido. Então você não sabe que antes desse português desembarcar aqui, eu já morava nestas florestas? Bruxinha Ângela. Ah, é mesmo. É que eu pensava que. Bruxo, interrompendo-a. Qual a melhor coisa do mundo? Bruxinha Ângela. Deve ser andar de vassoura a jato, lá por cima, no céu, perto das árvores maiores. As outras bruxinhas aflitas fazem que sabem com os dedos. Todas. Oh, bruxinha Ângela. Aí temos uma parte vazia, bruxinha Ângela. Nossa, aqui tá pulado, eu acho, pessoal. Peraí, vamos ver. Bruxinha Ângela de novo. De rosas, não. De maracujá, dormindo. Nossa, pessoal, acho que essa parte tá pulada aqui. Ué, o que será que aconteceu? Estranho. Bom, vou fazer assim, pessoal. Eu vou continuar. Depois, qualquer coisa na próxima aula, eu continuo. Eu volto essa parte aqui, porque eu não tô agora com a apostila em mãos para poder ler para vocês. Mas depois, na próxima aula, eu leio essa parte que ficou faltando. Então, vocês viram que tá como se fosse assim. Não sei. É como se tivesse a figura estivesse impedindo com que aparecesse o resto. Geralmente, quando tem figura, acontece isso. Mas, enfim, vamos aguardar. Aí, depois, na próxima aula, eu leio para vocês essa parte final e vocês também podem ler na casa de vocês, né? Tudo bonitinho, a continuação da apostila, tá bom? Agora vocês vão fazer as atividades, inclusive vai dar certinho para vocês lerem esse trecho que ficou faltando, que não está aparecendo aqui. E depois vocês podem voltar para dar continuidade, então, à correção, né? Nós vamos corrigir. Atividades, pessoal. Número 1. Por que o bruxo considera a bruxinha Ângela esquisitíssima? Bom, então aqui, pessoal, por que que vocês acham, né, que esse bruxinho acha a bruxinha Ângela tão esquisita? Na verdade, pessoal, ela foge de toda regra que se pode ter para uma bruxa. Então ele acha ela esquisita, por quê? Porque ela não tem a aparência de uma bruxa, ela não tem os atos, né, ela não tem a forma de agir que as outras bruxas têm, né? Então por isso que ele acha ela tão esquisita. 2. Releia esse trecho. Bruxinha Ângela. Ah, é mesmo? É que eu pensava que. Bruxo, interrompendo-a. Qual a melhor coisa do mundo? Quando o bruxo interrompe a fala da bruxinha, ele demonstra estar impaciente com ela, né? Porque ele não está indiferente, ele não é gentil com ela. Então, só pode ser a terceira opção. Estar impaciente com ela. 3. O que a bruxinha Ângela mais gosta de fazer é cavalgar na vassoura. Em sua opinião, o que essa preferência revela sobre a personalidade dela? Bom, pessoal, como ela gosta muito de cavalgar na vassoura, dá a entender que e como ela falou sobre as árvores e tudo mais, dá a entender então que ela gosta de estar em contato com a natureza, com o meio ambiente, tá bom? Apreciar a natureza. 4. Por que o bruxo decide fazer algumas perguntas para a bruxinha Ângela? Então, ele decide fazer as perguntinhas para poder tentar, né, recuperar ali todas as falhas anteriores, ou seja, salvar a nota final da bruxinha e permitir com que ela passe nos testes. Então, ele tentou fazer algumas perguntas para ver se tinha ainda alguma chance dela passar no teste. Bom? 5. As respostas dadas pela bruxinha agradam o bruxo? Por quê? Não, né? Porque todas as respostas que ela deu, na verdade, são contrárias ao que ele esperava, ao que uma bruxa deveria responder. 6. À noite, a bruxinha Ângela terá sua última oportunidade de ir bem no exame. O que você acha que acontecerá? Converse com os colegas. Então, o que será que vamos ter mais algum teste? O que será que vai acontecer, né? Ao conhecermos a bruxinha Ângela, muitos podem ter se lembrado de outra personagem que, assim como ela, pertence ao mundo mágico, Hermione Granger, uma das bruxinhas mais espertas
da Escola de Magia e Bruxaria de Godwards. Acho que é assim que fala. Então, 7. Que semelhanças e diferenças podemos observar entre essas duas bruxinhas? Então, aqui, pessoal, eu vou até ler para vocês, tá? Porque eu não lembro exatamente dessa personagem, tudo certinho. Então, daí eu vou ler para vocês. Ambas são boas e gostam de ser bruxas, né? A principal diferença é o fato de Hermione ser uma bruxa muito eficiente, uma vez que todos os seus feitiços são executados com perfeição, ao contrário de várias tentativas sem sucesso da bruxinha Ângela fazer que ao menos um desse certo, né? Um dos fatores aí desse certo. Podemos apontar também uma diferença entre as duas com relação às suas habilidades com a vassoura. Enquanto Hermione não se sai bem nas aulas de voo, bruxinha Ângela tem essa atividade como uma favorita. Então, pessoal, ambas são boas e gostam de ser bruxas, porém, né, Hermione não tem habilidades, né, na vassoura, então ela não consegue voar bem, né, a bruxinha Ângela consegue, ela adora voar na vassoura, e a Hermione, ela é uma bruxa de sucesso, ela consegue fazer seus feitiços, tudo certinho, então ela consegue ter seu papel, né, desempenhar seu papel muito bem. Agora, a bruxinha Ângela não, todas as tentativas dela foram falhas até agora, né? Gotinhas de saber, pessoal, para finalizar. Inicialmente, pode parecer estranho pensar que Hermione seja uma bruxa. A maioria das pessoas pensa nas bruxas como velhas de narizes compridos, com muitas verrugas, chapéus pretos, né? Então, os chapéus pretos são bem característicos, né? Pontudos e gargalhadas estridentes. Ainda assim, sob muitos aspectos, Hermione e as outras bruxas de Hogwarts não são tão diferentes de bruxas de antigamente. Elas lançam feitiços e preparam poções, transformam objetos do nosso cotidiano em animais, voam com vassouras e estão sempre na companhia de gatos, corujas e sapos. Essas atividades têm sido associadas a bruxas, tanto fictícias quanto históricas, há centenas de anos. Em todas as civilizações existiu algum tipo de bruxa. De acordo com a definição, uma bruxa é simplesmente um indivíduo que possui poderes sobrenaturais, apesar de a natureza exata desses poderes ser diferente em cada cultura. Em geral, acredita-se que as bruxas são capazes de ferir ou curar com a ajuda de ervas mágicas, né? Então aqui é o sentido que nós temos da bruxa, né? O que seria uma bruxa, né? O que a gente pode definir como bruxa? Então, na verdade, seriam todos esses fatores aí. Principalmente a capacidade de fabricar feitiços, ter poderes sobrenaturais, né? Que aí depende. Se for boa, vai ser um poder, né? Que vai ser utilizado para o bem. Se for ruim, vai ser utilizado para o mal. Mas nós temos exemplos de bruxas boas e ruins, né? Na parte fictícia e dos filmes e tudo mais. Bom, pessoal, então por enquanto é só, tá bom? Na próxima aula, então, daremos continuidade. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês. Até mais.